Como vocês sabem, eu sou pesquisador, estudioso, e sempre eles apareceram, eles estavam presentes na nossa história. Então, se nós formos desde a primeira civilização, né, que nós temos história, que foram os sumérios, nós já temos, né, os Anunnakis, que na verdade eram os nibiruanos, já presentes, eram extraterrestres. Então, nós já temos aqui a figura deles, eles eram muito maiores, né? Então, a gente consegue ver aqui a proporção. Então, naquela época, eles tentavam reproduzir fidedignamente o que realmente era. Então, aqui dá para se perceber o tamanho que eram os Anunnakis, os deuses, né? Naquela época, perto dos humanos, né? Não só na forma humana, mas também em outras formas, ou seja, outras vidas, né? Nessa na forma de um pássaro. Então, nós temos diversas formas, né, de vida. Eu já passei isso nos fractais de alma, né? Então, dependendo do planeta, cada planeta tem uma raça guardiã, onde ali um animal, né, ou uma ave se desenvolveu e ela acaba sendo transformada geneticamente, né, num humanoide para que uma alma possa encarnar. Então, eles também tinham outras figuras, né? Essa daqui era uma deusa. Então, se vocês podem ver, se vocês notarem os pés, né, as asas, não era uma humana, tá? A gente continua aqui, os sumérios, eles têm até hoje, né, as pesquisas e os estudos, eles carregavam esse objeto. Então, várias estátuas, vários documentos, nas escritas, nas próprias tábuas dos sumérios, mostram, né, um dispositivo que ninguém sabe ao certo o que é, mas eles já carregavam. Aqui também é outra, né, onde mostra o tamanho que eram os Anunnakis perto dos humanos. Nessa outra aqui, mostra que eles já usavam algum tipo de dispositivo avançado no braço, como se fosse um relógio. Nesse outro aqui, dá para se perceber que os Anunnakis, além de existiam outros seres, como naquela foto, né, inicial, que eram como os pássaros, né? Nós temos uma raça no universo chamada aviários azuis, também conhecidas como os Carians. E aqui, isso daqui retrata como era a energia livre de Tesla. Tá? É exatamente esse desenho. Essa era a plataforma, essa era a estrutura que Tesla inventou em 1910, que poderia nos dar energia livre, né? Sem fio nenhum. Então, aqui dá para ver exatamente a torre de Tesla e a energia saindo. Então, desde os sumérios, nós já tínhamos extraterrestres vivendo entre os humanos. Como nós vamos para o Egito, né? Nós também vemos as figuras. E aqui nós percebemos que eles retratavam exatamente o que era visto, né? Então, humanos eram a cor de pele de humano, formato de humano, cabelo, mas existiam outros seres com outros formatos, outras cores, verde. Existia esse ser aqui, que é uma mistura de cachorro com jacaré, né? Então, a gente consegue ver que eles já retratavam, naquela época, a convivência com outras espécies de outros planetas que viviam com os humanos, né? Nós sabemos que a nossa matemática, a própria medicina, a astrologia, eles passavam esse conhecimento para os humanos. Por isso que essas civilizações, elas se desenvolveram muito naquela época. Se nós continuarmos aqui, nós podemos continuar vendo, né? Humanos são humanos, mas de repente eles retratam outros tipos de seres, né? Com uma cabeça de humano, mas não é um corpo de humano.
um corpo de humano com uma outra cabeça. Vocês podem ver o tamanho também é bem diferente. Havia também alguns extraterrestres de outros planetas onde o crânio era alongado, né? Então aqui a gente dá para perceber que eles, depois eu vou mostrar que esses crânios existem, né? Eles tinham o crânio alongado, né? Aqui mesmo lá no Egito já tinham os Greys, essa é a raça Grey. Então já estava talhado nas pedras, nas pirâmides, nos hieróglifos, tá? Os seres. Aqui você vê os deuses, que eram maiores, com algumas, né, uns seres menores, que seriam os humanos, nos braços dos deuses. Vocês podem perceber, aqui tem um humano, aqui tem um outro ser que tem uma cabeça maior, os deuses eram maiores. Aqui eles têm uma nave, isso tudo foto tirada no Egito. Então dá para se perceber que eles registravam exatamente a vida como ela era e a participação de outros seres que para eles eram normais terem essa convivência, tá? Uma nave espacial, no aerógrafo, né, no Egito. Aqui também dá para se perceber que já na época, nós estamos falando do Egito, hein? Nós temos aqui um helicóptero. Se vocês conseguem perceber a cauda do helicóptero, o formato do helicóptero, né? Aqui tem uma lancha, um barco. Vocês conseguem ver o barco, como se fosse uma lancha mesmo. Aqui você tem um tipo de avião, de uma nave, né? Então, nós já tínhamos isso. Desde lá de trás, eles já foram colocando na humanidade as ideias, que é o que eles tinham, né? Essa é uma outra peça que foi encontrada no Egito, uma peça metálica. Então, aqui nós conseguimos ver claramente um ser extraterrestre, uma nave, os seres com o crânio alongado, outros tipos de seres, outros crânios alongados. Então, isso, né, mostra que já na época já tinha-se o contato, né? Na verdade, já viviam entre os humanos, né? Eles ajudavam a civilização no seu desenvolvimento. Foi descoberto uma moeda egípcia. Olha a moeda. Essa moeda é datada de 1656. Então, não é uma moeda tão antiga assim. 1656. Olha a figura que tem na moeda. Essa foi uma moeda encontrada no Egito. No verso dessa moeda, nós temos um disco voador e ela é datada de 1656. As moedas, elas são muito procuradas e muito, né, buscadas pelos arqueólogos, né? Uma outra moeda antiga também, vocês podem ver claramente uma nave espacial. Então, no passado, era muito comum, né? Não era nada de anormal a convivência. Depois nós passamos para os caldeus. Os caldeus, eles viviam na Caldeia, que ficava ali na Mesopotâmia, né? E os caldeus, muitos de nós nunca ouvimos falar deles, porque eles foram escondidos, a história deles foi escondida da humanidade, porque os caldeus falavam, eles deixaram escrito nas suas escrituras, nos seus testamentos, sobre o convívio dele com seres extraterrestres, e que eles convidavam esses seres para se sentarem com eles nas reuniões, onde eles elaboravam as suas leis, escreviam os seus editais, né? Quando eles criavam as comunidades, seus programas de sustentabilidade. Os caldeus eram muito avançados, e eles deixaram por escrito que esses seres ajudavam eles na elaboração, né? na formação da sua sociedade. E por isso, né, a gente não escuta falar deles nos dias de hoje, porque eles deixaram tudo muito bem escrito e documentado. Se nós olharmos os astecas, né? Estou passando para vocês verem. Essa aqui é uma retratação dos deuses astecas. Nós vamos ver que alguns deuses realmente não são humanos, tá? Olha, e eles são os deuses adorados e eram essas formas. Isso aqui é uma retratação dos próprios, né, das esculturas, o que eles falavam, eles
representavam isso. Então, eles existiam deuses, né? Quetzalcoatl, por exemplo, ele era um Anunnaki. Então, pelo tamanho dele, os outros deuses também deveriam ser muito grandes, como retratado assim. Se nós formos por os maias, esses eram os deuses maias. Então, eram deuses que não eram humanos, né? Naquela época, os deuses, como eles vinham de naves espaciais, eles vinham do céu, né? Os humanos consideravam que eram o quê? Deuses. Chegaram nas nuvens, né? Nas suas carruagens de fogo. Só podiam ser deuses, né? Ou anjos, mas normalmente eles eram considerados deuses. Então, eles retratavam eles. Esses aqui são os deuses maias. Então, se vocês podem ver, alguns deuses retratados aqui, e isso é uma retratação gráfica, mas é fidedigna ao que era retratado, eles não eram humanos. Aí nós vamos para os textos antigos indianos, os textos sagrados. E nesses textos sagrados indianos, nós temos algo chamado Vimana. As Vimanas eram as naves espaciais que eles retratam, né, nos seus textos sagrados, os chamados de Vimanas. Então, existem vários documentos históricos, né? São muitos respeitados na Índia, falando sobre as Vimanas, que eram as naves que desciam na Índia. Essa retratação aqui é uma retratação que, se vocês olharem, ela é muito fidedigna nas cores, nas roupas. E aqui mostra claramente uma Vimana, os deuses. E se vocês olharem esse lado aqui, vocês vão ver seres como macacos, mas vestidos de roupa, né? Com forma humanoide, tá? E bem retratados. Vocês podem ver que é muito detalhado. Então, eles detalhavam, né, o que realmente acontecia. Então, esses seres existiam e conviviam. Esse foi apenas um corte e eu te convido para assistir essa aula completa. O link se encontra aqui na descrição desse vídeo. E para você assistir todas as minhas aulas ao vivo e interagir comigo, não deixe de se inscrever no meu canal principal.